a todos, eu sou Sara Bueno, graduada em Engenharia de Produção Civil e atualmente doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFPR. Eu serei a professora de vocês da disciplina de Desenho Computacional, cujo principal objetivo é auxiliar na sua capacitação profissional no que se refere à criação de desenhos bi- e tridimensionais. Iniciaremos essa primeira videoaula com duas frases de impacto, que são mostradas aqui pelo autor Catapan e também por Monteiro. Catapan diz o seguinte, que o desenho é a forma mais importante de comunicação depois da palavra. E Monteiro, indo mais além, diz que não há na linguagem escrita ou falada uma capacidade de transmissão de informações tão rica e rigorosa como no desenho. E no caso particular das informações que têm a ver com diversos ramos da engenharia, a forma mais clara de transmitir informação reside no desenho técnico. Essas duas frases ditas pelos autores nos refletem ao seguinte pensamento, de que o desenho é extremamente importante, não só no nosso cotidiano, mas sim na nossa atividade profissional. Porque nós conseguimos imaginar qualquer situação sendo transferida por meio de um desenho, que muitas vezes é até melhor, mais rica, clara e objetiva do que uma informação repassada verbalmente. Pois bem, vou passar um breve histórico com relação à evolução do desenho técnico. Os desenhos técnicos tiveram origem nos hieróglifos, onde eram pequenos sinais de escrita ou então de desenhos, não se sabia ao certo, executados por civilizações lá dos tempos remotos, como por exemplo os egípcios. Essas civilizações emitiam sinais para que demais pessoas que tivessem contato com esses sinais pudessem interpretar de alguma forma alguma informação. Esses sinais foram evoluídos depois por desenhos primitivos, onde eram representadas ações do nosso cotidiano, como, por exemplo, atividades ou fenômenos físicos que aconteciam na natureza. E esses desenhos depois evoluíram para o meio profissional, como, por exemplo, numa arte moderna, onde, por meio de uma ilustração, conseguimos visualizar várias informações e interpretações de quem o vê. A partir daí, nos tempos mais atuais, surgiram então os nossos desenhos que são transferidos por meio de um projeto, como por exemplo aqui, uma planta baixa. Uma planta baixa nada mais é do que um desenho bidimensional, ou seja, 2D, executado em um plano. Em um plano, quando imaginamos um eixo cartesiano x e y. Nesse caso, uma planta baixa, que foi exemplificado, nós temos o layout dos ambientes de uma residência. Por meio de um desenho bidimensional, nós conseguimos elaborar uma perspectiva exata, que nada mais é do que uma visualização mais real do nosso dia a dia. No final das contas, nós vivemos num meio físico em 3 dimensões. Imaginemos, então, no eixo cartesiano x, y e z. A combinação desses desenhos bi- e tridimensionais, nós damos o nome de desenho técnico, que, além de desenho técnico, possui informações como dimensões, visualizações tridimensionais, visualizações bidimensionais e demais informações pertinentes necessárias para a fabricação de um produto ou então de um serviço. Começando então a detalhar os elementos que compõem um desenho técnico. Iniciaremos com os elementos de cotagem. As cotas nada mais são do que indicações de dimensões de uma peça, que são executadas num desenho bidimensional. Como exemplo, nós temos um desenho 2D, onde foi inserida uma cota, onde essa cota é composta por linhas auxiliares, que são perpendiculares à dimensão onde se deseja inserir a cota. Inclusive, uma linha de cota paralela à dimensão onde se deseja inserir essa medida. O limite de cota, que nada mais é do que uma simbologia que indica o início e o fim de uma cota, não necessariamente uma seta, mas pode ser feita por meio de círculos ou X, a critério do projetista. E por fim, a principal informação, que é a medida da cota, nesse caso 10
0,126. Notem que aqui nós não temos unidade, portanto, essa medida é adimensional. No entanto, essa informação dessa unidade, ela vai estar especificada em algum lugar do projeto, né? Ela só não é inserida aqui no elemento de cotagem justamente para não poluir mais ainda um desenho. Um processo elementar de cotagem, então, compreende os seguintes passos: a inserção das linhas auxiliares, perpendiculares à dimensão onde se deseja cotar. Posteriormente, são inseridas as linhas de cota, inclusive o limite da linha de cota, que são esses símbolos, no caso, em seta. E, por fim, a medida, sem unidade, portanto, adimensional. Dessa forma, nós conseguimos deixar claro quanto mede um desenho. Notem que as cotas são inseridas num desenho bidimensional. Um outro elemento que compõe um desenho técnico são chamadas vistas ortográficas. As vistas ortográficas nada mais são do que as visualizações de todas as faces de um desenho em perspectiva. Vamos exemplificar uma peça tridimensional com as suas vistas frontal, lateral e superior indicadas bidimensionalmente aqui ao lado. Uma vista frontal nada mais é do que a visualização dessa perspectiva com esse ângulo frontal. Notem que esse retângulo representado bidimensionalmente é a visualização dessa face inclinada da minha perspectiva. Já esse retângulo inferior é esse retângulo perpendicular ao solo, indicado ali na vista. Os elementos de cotagem, eles são inseridos em cada vista. Indo agora para a vista lateral, que nada mais é do que a visualização dessa face lateral da minha perspectiva. Nós conseguimos enxergar aqui, no plano, um trapézio, que é esse representado na minha vista. Notem que a profundidade está oculta, ela não aparece nessa vista lateral. E os elementos de cotagem, né, indicando a largura e a altura total dessa face. Por fim, nós temos a vista superior, que é a visualização de cima para baixo dessa peça. Nós enxergamos aqui um retângulo, representado aqui nesse desenho bidimensional, e ainda essa face toda inclinada, que bidimensionalmente é representada também como um retângulo. Notem que nessa vista superior, esse retângulo não fica explícito que corresponde a essa face inclinada. Nós só vamos conseguir descobrir por meio das outras vistas já indicadas acima. As vistas, elas também são necessárias para a fabricação de um produto, pois aqui nós conseguimos visualizar com detalhes as dimensões de cada face que compõe uma peça tridimensional. Um outro elemento que compõe um desenho computacional são os chamados cortes. Os cortes exemplificados nesse slide nada mais são do que seções traçadas num modelo tridimensional por meio de um plano. Imaginem um corte realizado por um plano transversal a esse elemento, dividindo essa peça em duas partes, onde a primeira parte permanece e a segunda parte sai. Quando essa segunda parte sai, nós iremos visualizar uma área interceptada pelo plano de corte e essa área é achurada, necessariamente. Que dessa forma conseguimos indicar que essa peça é maciça nesse ponto. Notem que esse outro retângulo aqui interno não está achurado justamente porque o plano não intercepta e não corta essa parte em dois elementos. Tomando como exemplo aqui abaixo de um outro elemento tridimensional, o procedimento para se realizar uma seção é o seguinte: insere-se um plano transversal ao elemento que vai cortá-lo em duas partes. Desprezamos uma das partes e a outra permanece. Onde o plano intercepta o elemento, nós temos a achura. Então, nós temos ali uma interceptação. E
E a parte não hachurada é onde o plano não corta o elemento. Esses desenhos de cortes, eles são representados em 2 dimensões, porque só a partir daí nós podemos inserir também as cotas, as dimensões e demais detalhes pertinentes ao produto. Então, nós temos que indicar onde está sendo cortado esse elemento por meio da indicação do corte. Por exemplo, o corte AA. Nós podemos inserir mais de um corte no mesmo elemento. Como, por exemplo, a linha, que pode passar nesse outro sentido da minha peça. A quantidade de cortes necessárias para um produto vai depender da necessidade de informações que ficam pendentes. O importante é que todas as informações sejam transmitidas por meio dos cortes, cotas, vistas e demais elementos que compõem o desenho técnico. E, por fim, a representação plana aqui do corte AA está indicado nessa última imagem, onde nós temos um desenho bidimensional desse corte. Lembrando que as seções, elas são extremamente importantes também para um desenho, para compor um projeto de desenho técnico, justamente porque conseguem transferir todas as informações de dimensões e cotas de todos os ângulos vistos por essa peça. Dessa forma, a fabricação é facilitada, porque nós temos todas as informações de maneira clara nos projetos bidimensionais. Pois bem, agora vamos visualizar 3 tipos de softwares para se realizar desenhos. No mercado comercial, nós temos os softwares chamado CAD, que significa Computer Aided Design, o CAE, que é o Computer Aided Engineering, e também o CAM, que é o Computer Aided Manufacturing. Ambos os softwares, eles são utilizados por engenheiros com o intuito de realizar projetos. No entanto, se o objetivo é apenas desenho ou modelo geométrico, softwares CAD são a melhor opção. Agora, se o objetivo é, além de modelar, desenhar, é ainda realizar uma análise estrutural ou simulações computacionais referente a um determinado fenômeno ou produto, softwares CAE são os mais indicados. E por fim, quando se trata de uma produção ou de um estudo de viabilidade de um fluxo de fabricação, softwares CAM são os mais indicados. Nessa disciplina, nós visualizaremos apenas os softwares CAD, que na verdade é o início de toda a análise que compõe um projeto de engenharia. Então, os softwares CAD são essenciais para a criação de um projeto. Por quê? Para projetar, nós o fazemos para que possamos construir algum elemento estrutural. E depois, testes deverão ser feitos ou por meio de um protótipo físico ou por meio de um protótipo digital. Lembrando que, quando o nosso desenho é feito com um aporte computacional, nós conseguimos visualizar algumas vantagens com relação a não ter a necessidade de se gastar com um protótipo físico. Portanto, um desenho computacional é válido para a engenharia com relação à economia, à precisão e à clareza das informações onde um computador pode propiciar. Lembrando que todos os softwares, sejam softwares CAD, CAE ou CAM, eles são elaborados por meio de linguagem de programação. Essas linguagens de programação são feitas por meio de programações. Vamos visualizar aqui alguns exemplos de linguagens de programação. Pascal, C++, Python, Fortran, Java, MATLAB, etc. Qual linguagem de programação é a melhor para conseguir construir o meu software? Na verdade, a melhor linguagem de programação é aquela que atende às necessidades daquele software desejado. Então, nós não temos como indicar qual é a melhor linguagem de programação para se realizar. Pois bem, agora nós precisamos entender qual software utilizar para cada situação da engenharia. Como exemplo, nós temos os softwares comerciais AutoCAD, PTC Creo, SolidWorks, ANSYS, Abacus, SolidCAM e MasterCAM. Visto que o AutoCAD e o SolidWorks são os softwares mais conhecidos, são softwares CAD mais conhecidos no mercado de trabalho. No entanto, o PTC Creo se equipara ao SolidWorks e é o que nós utilizaremos aqui nessa disciplina. Claro que na versão educacional
fornecida diretamente pelo fornecedor PTC. Visualizaremos agora a interface de trabalho para a criação de desenhos computacionais. Independente do tipo do software, se é AutoCAD, SolidWorks, Creo, enfim, todos vão conter um menu principal, onde são compostos por vários comandos que podem ser obtidos por meio de cada janela, onde esses mesmos comandos podem ser obtidos aqui pelos ícones ilustrativos das barras de ferramentas laterais. Os desenhos são criados nessa área de trabalho por meio da manipulação de um mouse, e acima nós temos a barra de ferramenta, onde compõe diversas opções referente à visualização do desenho, movimentação, impressão e demais configurações necessárias. Todos os softwares ainda possuem uma janela de comando, onde vai nos indicar cada passo que está sendo executado. Então, nada mais é do que uma conversa do software com o usuário. O que precisa ser feito no próximo passo e o que deverá ser realizado para finalizar aquele comando. Enfim, essa familiarização com o ambiente gráfico de trabalho é necessária. Não precisa decorar onde estão cada ícone, porque, como eu disse, independente do software, todos possuem um padrão. E eu deixo como trabalho para vocês irem na unidade, no guia de aprendizado, para que possam baixar a versão do software DraftSight, que é um software em CAD para desenhos bidimensionais, que é o que nós trabalharemos na próxima unidade de ensino. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.